testemunho da minha conversão a Cristo, e primeiras experiências com Deus. Paz e graça, amados. Meu nome é Tomini Arnaldo Costa. Sou de Moçambique. Quero relatar a minha conversão e as experiências que pela graça tive com Deus, para incentivá-los a buscar mais a Deus. Amados, considero que sou fruto de uma segunda chance. Na minha infância, meus pais contam que fiquei 3 dias quase morto. Não havia mais esperança de vida. Era como um morto-vivo esperando Deus tirar seu fôlego. Mas após uma forte intercessão das servas de Deus, o Senhor se compadeceu e restaurou a minha saúde, facto que era suficiente para que na minha adolescência tomasse a decisão de viver para Cristo. Mas apesar disso e de ter nascido em um berço cristão, me tornei um crente raimundo. Vivia com um pé na igreja e outro no mundo. Desprezava a igreja, e sempre que para lá ia, era motivado por segundas intenções. Digo isso porque havia uma moça a quem gostava na época. Isso me fez um mero frequentador de igreja. Mas a verdade é que Deus não nos chamou para sermos simples espectadores do Evangelho, mas por um propósito maior. E cabe a cada um de nós na terra descobrir qual o propósito de Deus na sua vida. Embora cantava e testemunhava a palavra na igreja, era sobre um Deus que não conhecia, pois nunca havia tido um encontro com ele e muito menos o temia. E para provar isso, na minha adolescência já saquei dinheiro de oferta na igreja. Enquanto se orava, achava que ninguém sabia, porém estava enganado, porque para Deus não há segredo oculto. E se tivesse morrido antes de me arrepender e me converter a Jesus, sem dúvida hoje estaria no inferno por tocar naquilo que é sagrado. Às vezes cometemos um pecado em oculto, e só porque o pastor não viu, achamos que está tudo bem. Mas digo, apesar do pastor não saber, Deus o sabe. Arrependa-te enquanto der tempo, e saia da enganação de Satanás, porque ele te faz pensar que podes pecar, mas logo vais se arrepender. Uma coisa é certa, Deus não costuma tratar esse tipo de pecado leviamente. Depois que muitos anos se passaram após a minha conversão, pedi perdão a Deus por esse pecado, e ainda tive que fazer uma oferta de restituição. Irmãos, estou certo que muitos de nós conhecemos a história de Zaqueu, o coletor de impostos. No dia que teve um encontro com Jesus se converteu, e ainda teve que demonstrar a prova do seu arrependimento restituindo em dobro tudo que havia roubado. Minha conversão foi aos meus 16 anos, por conta de uma decepção. Fui a Jesus de coração quebrantado, o Espírito Santo amoleceu meu coração e pela primeira vez fiz algo que apesar de muitos anos indo à igreja nunca havia feito. Dobrei os meus joelhos com a porta fechada no quarto, e aceitei a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Daí em diante meu foco não era mais o meu problema. Tive que deixar Jesus como capitão do meu navio. Ele se tornou o centro da minha vida. Passei a orar e jejuar 2 a 3 dias por semana. Mais tarde, quando me dei conta, já estava fazendo o mesmo exercício devocional todos os dias sem parar. Vivia de oração. Não aguentava ficar um dia sem orar e jejuar, inclusive aos finais de semana. E foi a partir da oração e jejum que nasceu meu relacionamento com Deus. Passei a orar 3 vezes por dia, sendo uma vez na madrugada, outra vez ao meio-dia e também de noite. Minhas orações eram acompanhadas pela leitura da palavra, louvor e adoração. Já não era mais o mesmo. Comecei a marcar a diferença porque Jesus mudou o rumo do meu barco e me ensinou a navegar contra as correntezas do pecado. No começo não foi fácil, porque muitos jovens da minha igreja ainda estavam mergulhados nos desejos da mocidade. Diante dessa situação escolhi me separar, me enchartei a Jesus e passei a andar com ele que nunca mais tive desejo de me separar dele, como diz na palavra em Coríntios 6:17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Assim foi comigo, porque Deus firmou os meus pés sobre a rocha, que me foi difícil balançar para a esquerda ou direita. Não digo isso para me vangloriar, pois sei que a minha caminhada com Deus, assim como as experiências que com Ele tive, foram frutos de um relacionamento que pela graça cultivei com Deus. Quero abrir meu primeiro parêntese aqui, a quem diga, quem me dera ter tal graça. Só para lembrar, apresso para tudo. De realçar que jamais quero vender a graça de Deus, mas até a redenção da humanidade não foi de borla. Custou o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para dizer quem quiser ver a materialização da graça de Deus na sua vida, terá que pagar o preço da busca constante pela oração e jejum. Conforme sabemos, a morte de Jesus, para além de nos dar acesso ao Pai, também nos deu a liberdade para entrar no céu, mas cabe a nós pagarmos o preço da santificação para entrar no céu, porque ele é conquistado à força. Como disse Jesus, e, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
Mateus 11:12. Voltando à minha conversão, Satanás inconformado me trouxe várias pretendentes, tudo para me derrubar, mas como não podia ceder à distração do inimigo, busquei mais ao Senhor, e o Espírito Santo me deu forças para resistir ao diabo e vencer as suas artimanhas. A princípio não entendi o motivo daquilo acontecer, mas Satanás, que é astuto, percebeu que Deus estava prestes a abrir a minha visão espiritual e me passar algumas revelações. Meus irmãos, no mundo espiritual, sempre que um crente está prestes a receber uma resposta da parte de Deus, Satanás é o primeiro a saber em relação ao crente, e como resultado, ele sempre fará todo o possível para te impedir de receber. Dependendo do seu nível espiritual, ele pode mandar alguém para te seduzir, ou te desmoralizar na oração, ou mesmo mobilizar os demônios para impedir a sua resposta. Um desses factos aconteceu com Daniel na oração dos 21 dias. Devemos entender que quando as tentações e guerras surgirem durante o tempo de busca, é porque a nossa vitória está perto. Oh, glória a Jesus! Depois que venci, tive vários sonhos de revelação e visões da parte de Deus, e ainda meu relacionamento com Deus ia cada vez mais crescendo. Uma vez, após uma oração de 72 horas, Jesus começou a me aparecer em sonhos. Passei a ver coisas que iriam acontecer. Em uma experiência que tive, o Senhor me visitou em uma visão de noite. Me vi parado na terra, quando de repente levantei meus olhos ao céu. Vi um relâmpago atravessando o céu, quando de repente o sol perdeu seu resplendor, o céu se escureceu, e vi fogo misturado com vapor de fumaça subindo. Fiquei calmo, pois sabia que Deus estava me mostrando com um certo propósito todo aquele cenário. Quando olhei à minha esquerda, uma multidão de pessoas corriam agitadas e desesperadas para o meu lado direito, e vice-versa. Despertei com mente turbada, porque não sabia que o significava aquilo, por ser muito novo na fé. Me consagrei como sempre. Quando chegou a hora do devocional, lá estava eu, sozinho na sala da casa da minha avó, e após ter orado, abri uma só vez a minha Bíblia e caí em Atos 2:17. Desci mais para 19, 20 e 21. Me surpreendi por ver o que vi na visão que tive. Fiquei extasiado, meus sentidos foram aguçados. De repente ouvi um som de asas batendo acima da minha cabeça. Eram de uma pomba. Naquela hora senti forte a presença de Deus. E hoje afirmo com convicção que era a presença do Espírito Santo trazendo-me o sentido da visão. Glória a Deus que ainda revela aos seus pequeninos os mistérios ocultos aos sábios. Em Jeremias 33:3, diz: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. E também está escrito: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Amados, ele ainda vela pela sua palavra para cumpri-lo. Outra experiência que tive no início da minha trajetória com Deus. Durante uma vigília na igreja, me sentia muito fraco devido ao jejum. Chegado o momento da intercessão, pedi força a Jesus, quando de repente um vento soprou sobre mim, e logo minhas forças foram restauradas. Glória a Jesus! Ele é quem renova a minha força. A força do crente não está nos músculos ou braços, mas no joelho dobrado. Ainda orando de olhos fechados, vi uma face dourada de um homem que acredito que era de Jesus. Louvado seja Deus! No outro dia uma irmã começou a manifestar com um espírito estranho. Enquanto orávamos em uma vigília, o líder do grupo disse para orarmos, mas nada aconteceu. Foi quando ele pediu que um de nós aproximasse e orasse por aquela irmã, porém ela continuava agindo como se estivesse fora de si. Aí fui com fé e impus as mãos sobre ela na autoridade do nome de Jesus, e voltou ao seu estado normal, ganhando consciência para a glória de Deus. Amados, não é aos grandes que Deus exalta, mas aos seus pequeninos que ainda se humilham diante da presença dele. Outro dia fui a Machamba, e Satanás havia armado um laço de morte contra a minha vida. Sem saber, peguei no regador e me direcionei ao poço para buscar água. De repente, a uns 2 metros das bananeiras e a 3 metros do poço, ouvi Deus falando comigo dizendo: filho, há uma cobra nas bananeiras. Fiquei parado e assustado, pois era minha primeira vez ouvir a voz audível do Pai falando comigo. Logo, virei meus olhos às bananeiras, e vi a cobra, que de tão assustada por me ver fugiu, entrando em um buraco. Amados, aqui podemos ver a importância de termos intimidade com Deus. O seu Espírito nos revela as ciladas do diabo, e Jesus quebra todo o laço de morte. Se Deus não fosse comigo, acredito sem dúvida que o pior teria acontecido. Glórias a Jesus!
A ele pertence o livramento da morte. Irmãos, Satanás é descrito na Bíblia como serpente, e ele não brinca, continua agindo diante dos nossos olhos sem nos aperceber. Precisamos de manter uma vida de oração. Aos que ainda não acreditam na existência de Deus, Ele é real. Eu sou prova viva não só da sua existência, assim como do seu real poder. Muitos dizem que Deus já não fala como no passado. Amados, Ele não muda. Precisamos de renovar a nossa sensibilidade espiritual à sua voz, porque Ele ainda fala e age como quer. Aqui vai uma dica para quem quiser crescer mais com Deus. Numa fase inicial, não busque milagres, visões, revelação ou profecias. Procure primeiro ter intimidade com Deus. Siga os passos de Jesus e deixe o Espírito Santo tomar o volante da sua vida, e Ele orientará os seus passos. Então as visões e revelações virão como fruto do seu relacionamento íntimo com Deus. Sou testemunha que Deus ainda orienta o homem, e seus olhos estão sempre sobre aqueles que lhe buscam. Alguns anos se passaram, e por conta de uma distração que não recordo ao certo, pois já passa tempo, acabei ficando fora do meu devocional. Em um sonho de revelação, me vi saindo da igreja com alguns irmãos. Eles foram os primeiros a saírem. Enquanto me direcionava ao portão, de repente vi um anjo de Deus trajado de vestes resplandecentes vindo ao meu encontro, e me passou uma mensagem da parte de Deus para voltar ao caminho. Quando acordei, fiquei maravilhado e voltei ao caminho. Depois de um tempo andando com Deus, houve uma vez que tive uma experiência marcante com o Espírito Santo. Como achei que pudesse tirar umas férias, fiquei enfraquecido e parei de orar naqueles dias, e quando fui deitar, de repente fui transportado para dentro de um templo, onde notei que estava sozinho a uma certa distância do púlpito. Ali, irmãos, vi o Espírito Santo descendo na forma corpórea de pomba branca, e senti forte a presença de Deus, que meus pés não podiam permanecer de pé diante da sua glória que enchia aquele lugar. Era como se uma força invisível me fizesse ajoelhar-me com minha face em terra, e rosto banhado de lágrimas por ver Deus. Me sentia culpado pelos meus pecados e indigno de estar em sua presença. Ele me disse: Noé, volta para mim. Aí senti meu espírito entrando no meu corpo, quando despertei com temor e me reconciliei com Deus. Amados, não há nada mais bom que andar na presença de Deus. Há quem vai duvidar disso, mas meus irmãos, essas experiências são verdadeiras quanto vocês que me ouvem. Não há limites para quem tem intimidade com Deus. Sua presença supera tudo. Nem o pecado jamais vai superar essa doce presença. Apesar de sermos desmoralizados na caminhada com Deus, Ele ainda nos ama. E para provar o nosso amor para com Ele, precisamos de nos erguer da cinza e nos acertar com Ele enquanto for tempo. Ir à igreja nem sempre é sinal de estar bem com Deus ou de ser salvo. Porque você pode estar na igreja e mesmo assim estar distante de Deus. Porque não é a igreja nem a sua placa, mas somente Jesus que salva. Você que quer ser salvo, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Para tal, faça a seguinte oração comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui. Confesso que sou pecador, e não sou digno de ser chamado seu filho, mas sei que um dia o Senhor se despiu da sua glória, e pagou por mim um preço terrível de morte na cruz do Calvário. Perdoa os meus pecados, apaga o meu nome do livro da condenação e escreva-o no livro da vida. Faça-me uma nova criatura e coparticipante das suas promessas. Desde já renuncio ao mundo e decidido vou carregar a minha cruz até o dia que te verei na glória. Oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Em breve voltarei a relatar as minhas experiências sobre batalhas espirituais. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.